Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E como sempre trazemos temas interessantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E deixe aqui a sua contribuição, a sua sugestão, para que possamos estar sempre melhorando e enriquecendo os nossos encontros. Estamos dando, portanto, continuidade ao encontro anterior, falando da preocupação, do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, editado pela Boa Nova Editora e pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Um livro assim excepcional, muito bom. E onde paramos no encontro passado era para sabermos a diferença que ele nos traz de preocupação de ser previdente. Então ele coloca essa seguinte indagação para a gente: se preparar, ser precavido para realizar plano para dias vindouros, faz parte do bom senso e da lógica de todos nós. A prudência requer planejamento, programação. Já a preocupação, ela é irracional, ela tolhe o indivíduo do presente, nos deixa com a ansiedade, nos levando lá para o futuro, para o dia de amanhã. E como nós falamos no encontro anterior, quando Jesus nos ensinava já aquela máxima, né? A cada dia basta o seu mal, né? Vamos olhar os pássaros, né? Os céus, os lírios dos campos, e tudo é providenciado. Então, se o Senhor cuida da natureza, por que não cuidará dos seus filhos? Então, trazendo essa máxima, essa reflexão para todos nós. E aí ele destaca aqui sobre previdência, prudência, né? Parar, pensar, agir antes de tomar atitudes. Então é diferente da preocupação. A preocupação, ele traz um termo também muito interessante que faz parte aqui do nosso momento, né? Existencial, onde tudo é muito apressado, a velocidade é absurdamente grande. E já há coisa de uns 10, 15 anos atrás, uma estudiosa falava assim do estresse da pressa. Todos nós estamos sempre muito apressados, né? E aí ele traz aqui um conceito interessante, o vício do pensamento preocupante. E esse pensamento, esse vício do pensamento preocupante, ele está sempre em várias situações. Por exemplo, no convívio familiar, eu tenho que dar proteção aos meus filhos. Lógico que eu tenho que pensar neles. Eu amo, muitas vezes repetimos assim: você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filho tem sempre preocupação. Então, trazendo essas reflexões para que nós possamos estar atentos. É o vício do pensamento preocupante. Não é que nós vamos deixar de ver, atender às necessidades, né, dos nossos afetos, dos nossos amores, as nossas próprias necessidades. Mas ele chama atenção que aí a gente vai se condicionando, criando esse vício, né, do pensamento preocupante. Toda hora estamos preocupados, não vivendo o presente, amarrado nas questões que ainda não acontecerão e muitas vezes não vão acontecer, como nós vamos ver adiante, uma pesquisa muito importante que fala das preocupações, quando elas se tornarem realmente realidade. E aí tem uma charge que nós destacamos assim: quem consegue pensar com a cabeça cheia de pensamentos? A nossa mente está tão confusa, cheia de demandas, como a gente vai fazer para raciocinar e refletir? E ele coloca aqui, continua a trazer para nós esse pensamento, destaque do texto dele: a preocupação confina e prejudica. Pode transmitir aos seres amados medo e insegurança, pensamento de tragédias. Olha a importância desse cuidado que nós temos que ter. Muitas vezes nós passamos pelos nossos pares, para os nossos filhos, né, amigos, né, o pânico de algo que não vai acontecer, porque aquela ansiedade é nossa.
Então esse, mais uma vez, reforça o vício do pensamento preocupante, a angústia do que poderá ser. Então a gente passa para os nossos filhos uma preocupação ameaçadora muitas vezes. A gente fala dos filhos, mas pode ser companheiros, né? Amigos, daquela angústia de que a gente tem do que poderá vir. E aí ele está chamando a atenção que isso pode ser extremamente danoso à nossa saúde mental, que nós vamos nos deixando levar por esse turbilhão de preocupações e que muitas vezes nada disso irá acontecer. Mas será que realmente nada vai acontecer? Então nós temos aqui um destaque de uma pesquisa em que se avaliou que foram mais de 20 mil pessoas pesquisadas, né, em alguns estados, né, lá dos Estados Unidos, estado, né, da Pensilvânia, por exemplo, a Universidade Estadual da Pensilvânia é que traz essa pesquisa, trazendo o seguinte: foram mais de 20 mil pesquisados, verificando que será que a sua preocupação, aquilo que te tirou o sono, que te angustiou, aquilo que fez você levar para os outros medo, pânico, aconteceu de fato? Então vejamos aqui. O estudo realizado por pesquisadores na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que, em média, 91,39% de todas as preocupações dos participantes da pesquisa não se tornaram realidade, mostrando que, como é danoso à nossa saúde mental, essa preocupação. E como podemos evitar isso? Como podemos nos prevenir, nos amparar em relação às questões da angústia do tempo? Então, algumas dicas, a Jonas de Anjos já se falava lá há muito tempo atrás, no livro Após a Tempestade, falando do que a gente escuta, do que a gente vê na imprensa. E com o advento, né, cada vez maior dos espaços virtuais, da internet, WhatsApp, os canais todos, redes sociais, nós muitas vezes mergulhamos no mar de angústias e de desinformações e informações que geram catástrofe, alimentam a nossa ansiedade, nos deixa adoecidos e aquilo nada resolve. Lembrando mais uma vez aquela passagem do Cristo, né? Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, né, trazendo para a gente esse ensinamento do Cristo. Então Jesus já falava lá há quase 2000 anos esse antídoto em relação à ansiedade. E aí, finalizando o texto aqui do Hamed, nos diz assim: o Criador provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Olha só que interessante. Então faz parte da natureza. O Senhor nos deu a tarefa, aquela questão do peso, né? Somente o peso para os homens que podem carregar. E aí destaca aqui ainda, o mestre queria dizer com essa afirmativa que tudo que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum, falando que nós estamos entrelaçados com a natureza, nós não somos isolados. Por isso a importância de todos nós estarmos atentos ao que Jesus nos traz nessa máxima, né, contra a ansiedade. Quando a confiança existe a fé, e essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossas vidas. Então ele está destacando aqui, quando a confiança existe a fé, nós nos abrimos para o que vem do alto, para os benefícios que a espiritualidade nos oferece, através dos próprios amigos, né? Dos próprios
recursos que a sociedade do dia a dia nos oferece, né? Então, a prática, por exemplo, da meditação, da yoga, da caminhada, da leitura de um bom livro, tocando um instrumento, vai nos trazer para o momento presente. Exercitar, por exemplo, a prática laboral, de terapias, onde muitas vezes utilizamos lá a parte da pintura, dos quadros, né, que nos trazem muito encantamento, trabalho com argilas. Então, várias situações que vão nos trazer mais serenidade. E aí, cada vez mais, vem um chamamento para a gente estar atento às telas, né? Para o excesso de tela também nos deixa muito ansiosos, e principalmente com o que a gente pega. Qual o canal que a gente escuta? Quais são os canais? O que nós queremos realmente encontrar? E, sobretudo, o que nós passamos para frente? Muitas vezes, o que já é identificado pelos especialistas, nós recebemos uma notícia e nós não temos certeza se é verdadeira ou não, mas se vai ao encontro do nosso íntimo, assim, de antagonismo àquela personagem que vem naquela notícia, nós tocamos para frente. E assim nós não nos pacificamos. E como já nos diz também Hamed em outro ponto, a autoobservação vai nos ajudar ao equilíbrio do nosso campo energético, porque senão a gente vai se descompensando por tudo aquilo que nos traz essa inquietação maior das coisas que não são boas. E no finalzinho agora nós vamos ver o comentário de uma irmã do nosso encontro que fizemos no Samaritano, onde ela vai trazer assim, uma reflexão sobre o pensamento viciante. E assim nós estamos agradecendo a sua participação, antes de fechar com esse pensamento, e possamos compartilhar e encontrar o que a doutrina nos ensina, de pacificar os nossos corações, estar centrados, para que sejamos saudáveis o máximo possível, porque a caminhada é longa e necessária é o cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Muita paz, paz luz, paz bem, e veja o finalzinho agora do comentário da nossa irmã Patrícia, lá do Irmão Samaritano. A gente fica, quer dizer, hoje em dia, as redes sociais nos levam muito para isso, né? Está preocupado o tempo todo com tudo e a gente não vive o hoje. A gente fica só preocupado com amanhã, deixa de viver o hoje e a gente perde a oportunidade. Não dorme, não come. Exatamente. Quer dizer, aí qual vai ser a consequência disso tudo? A única coisa que a gente tem é o hoje.